Olá, seja bem-vindo à segunda aula do projeto de fluxo de caixa utilizando os recursos do Office 365. Essa aula faz parte do projeto 365 Creators. Se você não viu a aula anterior, na primeira aula eu expliquei para você qual é a melhor forma de modelar os seus dados para que você possa montar uma planilha de análise do seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é do que registrar todas as entradas e todas as saídas do seu dinheiro e, no final, extrair informações utilizando essa análise para saber: estou gastando muito? Não estou gastando muito? Pois bem, nós vamos utilizar nessa aula recursos da tabela dinâmica e vamos utilizar também recursos do Office 365, criando gráficos para que você possa acompanhar visualmente como andam os seus gastos aí no dia a dia, como é que estão os gastos e entradas aí no seu dia a dia. Pois bem, vou abrir aqui a planilha 365 Creators. Esta planilha aqui, então, ela vai ficar depois, quando terminarmos essa sequência de aulas, disponível para você poder fazer o download. Se você notou, essa nossa planilha aqui ela tem algumas características diferenciadas. Eu fiz algumas alterações na planilha, como por exemplo na largura de colunas, eu alterei aqui os meus painéis. Não vamos perder tanto tempo também assim fazendo essas análises, fazendo essas formatações. Você já sabe que para preencher uma célula ou um conjunto de células basta selecioná-las, então eu selecionei todas essas células e na página inicial fiz o preenchimento dessas células aqui na cor verde. Depois, na linha de baixo, eu coloquei essas duas células num tom de verde mais escuro, é o mesmo tom da fonte do painel, justamente para que eu pudesse lançar nesse espaço os filtros que eu vou aplicar lá no meu painel de gastos. Se você não se recorda, nós vamos montar um painel para analisar as nossas informações, os nossos gastos pessoais. E é claro, como eu falei também anteriormente, esta é uma planilha de exemplo, eu não tenho nem a pretensão, nem tem como, né, de fazer a melhor planilha de fluxo de caixa de todos os tempos, porque eu precisaria gastar muitas horas para poder fazer o desenvolvimento dela e também tomaria muitas horas tentando explicar para vocês como toda essa planilha ia ser feita. É claro que eu ia colocar alguma coisinha de VBA, eu ia fazer algumas fírulas, mas eu particularmente decidi escolher fazer um fluxo de caixa que fosse bem simples, o mais simples possível, para que você já pudesse colocar a mão na massa e controlar aí as suas entradas e saídas de dinheiro. Então, após a formatação do painel e dos meus filtros, depois nós vamos dar uma melhoradinha nesse visual, eu vou reduzir aqui a linha 4 apenas para ficar aí uma linha separando a minha barra de filtros da linha de baixo. Nós vamos criar a nossa tabela dinâmica. Se você não se recorda, deixe eu abrir aqui o nosso fluxo de caixa que vimos anteriormente. Nessa planilha de fluxo de caixa, eu tinha então toda a movimentação lançada numa planilha e a partir dessa minha movimentação eu montei um painel para fazer a análise desses meus custos. Se eu entrar aqui não em movimentação, mas aqui, eu tenho então condições de clicar no ano específico e todas as minhas despesas vão ser atualizadas. Como é a primeira vez que eu estou carregando aqui, observe, ele está carregando o meu modelo de dados. Demora aí um minutinho, tá? Minha máquina também está gravando, isso faz com que ela fique um pouquinho mais lenta. E aqui nós temos as informações de 2017. Então eu sei que em 2017 eu já gastei R$ 3.345 com alimentação. Todos esses valores aqui são fictícios, ok? O mês de 2017, se nós filtrarmos aqui em janeiro, ele vai filtrar então meus gastos de alimentação em janeiro com R$ 279, R$ 1.421 de aluguel. Se eu clicar em fevereiro, ele vai fazer a mesma coisa colocando em fevereiro. Depois, no final, ainda podemos fazer uma brincadeira, colocar todas as nossas despesas, classificá-las como um custo fixo ou variável, para que você também possa saber quanto que eu gasto por mês de forma fixa, quanto que eu tenho que ganhar no mínimo para pagar as minhas contas do mês. Essa é uma informação importante também que no final a gente vai trabalhar. Só que nós estamos no mês de julho. No mês de agosto, se eu clicar aqui no mês de agosto, você vai ver que eu tenho aqui apenas um lançamento, devo ter feito de forma indevida, de jornais e revistas. Setembro, a mesma coisa. Olha só, como eu já projetei coisas futuras, justamente foi na montagem, que eu usei muitas fórmulas aleatórias para gerar os registros, para que pudéssemos utilizar nesse treinamento. Então, teoricamente, eu deveria ter registros até o mês 7. Vamos corrigir essa disparidade, colocando rapidamente, veja só, os meus dados classificados em ordem de data, e aí eu vou pegar todos esses valores que são superiores ao dia 10 e vou eliminar.
De forma rápida, eu posso então agora vir no meu painel de análise e clicar nos meses depois e veremos, opa, ainda continua aparecendo porque nós não atualizamos a tabela dinâmica. Isso é um recurso interessante, que você foi bom até ter ocorrido. Uma tabela dinâmica, ela não é tão dinâmica quanto parece. Para que eu possa fazer a atualização dos dados, então eu preciso vir aqui nas ferramentas da tabela dinâmica e dentro da aba Analisar, clicar sobre o botão Atualizar. Toda vez que nós fizermos essa atualização, ele vai dar uma olhada lá na minha base de dados, vai atualizar e vai carregar aqui na minha tabela. Perceba que agora os filtros ele já nem me mostra os meses que não tem valor, então já está certinho. Se eu clicar em 2015, eu vou visualizar todos os recursos de 2015. 2016, todos de 2016. Deixa eu ver aqui na movimentação, porque ele pifou, ele não está vendo de 2017. Deve ser um bugzinho aqui, vamos ver. Vamos atualizar de novo lá a nossa base de dados. Entradas, saídas. E vamos atualizar aqui a nossa base. É bom que essas coisas acontecem porque no dia a dia acaba acontecendo também e a gente acaba ficando meio desprevenido. Vou atualizar tudo, vamos forçar uma atualização geral. 2015, 2016. Ele não está pegando 2017. Vamos ver então a origem dos nossos dados aqui da tabela dinâmica. Como eu não consigo alterar a fonte de dados... muito bem. Provavelmente, quando eu apaguei todas as minhas células, eu acabei comprometendo a minha tabela dinâmica também. Lembra lá naquela nossa planilha, quando eu fiz aquelas mudanças de limpeza, ele comprometeu aí parte dos meus registros. Ele perdeu o vínculo com os meus dados. Se você perceber, eu não consigo nem clicar aqui em alterar dados. Se eu clicar aqui em ações, vamos ver, limpar tudo. Perfeito. Mesmo assim eu não consigo. Bom, isso aqui depois eu verifico por que não está acontecendo. Com certeza tem a ver com aquilo que eu apaguei, eu vou dar o não salvar. Vamos focar a nossa atenção na nossa planilha que está aqui. Movimentação. Eu gostaria então de criar, dentro da nossa planilha, uma tabela dinâmica para analisar os meus dados. A tabela dinâmica pode ser criada a partir da análise. Eu vou entrar aqui em inserir, tabela dinâmica. Posso usar células nomeadas, como também posso selecionar os meus dados. Vou pedir para que selecione, eu mesmo vou selecionar os dados. Se fosse uma tabela, eu poderia ter formatado a minha tabela aqui como a minha tabela de dados como uma tabela do Excel. Eu vou até fazer isso, facilita bastante a nossa vida. Vou dar um OK. Quando colocarmos novas linhas lá no final, essas novas linhas serão automatizadas, serão colocadas as fórmulas de forma automática. Então nós vamos utilizar essa tabela e nas ferramentas de design vamos chamar essa nossa tabela de TB Dados. Prontinho, é aqui que estão os dados para montar a minha tabela dinâmica. Em análise, vamos inserir uma tabela dinâmica a partir do intervalo da minha tabela chamada TB Dados. Vamos colocar na planilha existente na célula A6. Vou dar um OK e a nossa tabela dinâmica já está tomando forma. Como eu vou fazer uma análise a partir de filtros, eu não preciso de muitas informações. Eu preciso simplesmente das categorias na região de linha. Note que eu peguei aqui a categoria e arrastei para a região de linha. E o valor vou arrastar para a área de mês. Deixa eu ver aqui, está certinho. Vamos mudar um pouquinho aqui as características. No meu campo de valor, eu não quero nome nenhum. Eu vou tirar esse nome, vou apagá-lo. E vamos formatar esse campo do tipo moeda com 2 casas decimais. Vou dar um OK. Ele vai deixar que não pode em branco, então eu vou deixar uma barrinha de espaço. Com isso, já tenho aqui eliminado o meu título. Melhor, ao invés de deixar em branco, vamos escrever aqui, como eu fiz no meu exemplo, montante total, que é a relação de todos os meus gastos. Em rótulos de linha, eu vou escrever categorias e vou dar um Enter, justamente para facilitar. Se nós analisarmos aqui a nossa tabela dinâmica, e essa é a vantagem de uma tabela dinâmica do Excel, ele já agrupou todas as minhas informações, totalizando pelo montante. Desse caso, toda a minha alimentação de todo o meu período é 6.246.
Mas se você notar, na minha tabela dinâmica eu não consigo fazer ainda a minha análise dos dados. Eu não consigo extrair. Quanto que eu gastei esse ano, por exemplo? Para fazer isso, nós vamos primeiro mudar algumas características da tabela dinâmica. A primeira delas, eu vou desativar esse total geral. Clicando sobre a tabela dinâmica, dentro aqui da minha ferramenta de design, em totais gerais, eu vou desabilitar para linhas e colunas. Você viu que a minha linha de totalizador subiu. Se você quiser colocar cards, né, ou se você quiser colocar labels que façam a somatória desses valores, é até bacana, porque aí você vai saber o montante que você gastou no total. Eu vou deixar desativado. No caso das categorias, se você não quer que o usuário filtre pelas categorias, você pode também desativar. Se eu tirar aqui o cabeçalho da coluna, olha, eu posso tirar até as informações, né, do cabeçalho, para que ele não fique em outra forma, mas eu vou deixar como está. Caso você não queira que o usuário filtre, então eu posso vir aqui no layout do relatório, se eu não me engano, vamos colocar em formato de tabela. Subtotais, não vamos mostrar os subtotais. E nas opções da minha tabela dinâmica, o que eu vou fazer? Eu vou desativar esses campos de filtro. Olha, totais e filtros, usar listas personalizadas, exibição, mostrar botões expander e recolher não quero, mostrar dicas de ferramenta não, legendas de campo também não. Vou dar um OK, e aí ele sumiu inclusive com o meu nome de campo. Eu vou voltar essa configuração, mostrar, exibição, legenda de campos. Perfeito, deixa eu me arrastar aqui, eu preciso tirar essa informação apenas do filtro. Dados. Mostrar a linha valores, mostrar dicas de ferramentas, impressão, dados. Eu acho que é isso aqui mesmo. Categorias. Ele sumiu com o meu nome de categorias, mas não tem problema. Vamos voltar isso aqui. Eu já vou lembrar onde está o item específico para fazer essa sumir com esse recurso. Totais gerais e filtro. Deu um branco agora, mas daqui a pouquinho eu lembro. Deixa eu voltar lá essas opções para que eu possa lembrar na sequência. Exibir legendas e prontinho. Eu tinha lá no meu exemplo feito isso e não tinha aparecido o retorno. Deixa eu ver aqui as configurações. Lembrei. Legal. Eu fiz aqui uma gambiarra na minha planilha anterior, mas deixa quieto que daqui a pouco eu explico como fazer, como eu fiz. Aqui no design, vamos colocar aqui a cor, né? Eu gosto da cor verde, então eu vou definir aqui minha cor como verde. Na página inicial, vou colocar a minha fonte como negrito dos títulos e já está praticamente pronto. A grande sacada, a parte bacana da tabela dinâmica é que podemos criar, aliás, deixa eu ver quanto tempo estamos já, 3 minutos. Na tabela dinâmica, na versão 2016 e principalmente nesse pacote atualizadíssimo do Excel 2016 que eu tenho instalado, do Office 365, podemos criar aqui na nossa tabela a segmentação de dados. E na segmentação de dados, podemos criar facilitadores que vão permitir o filtro dos dados para que você possa fazer a análise individualizada. Clicando sobre as suas ferramentas, né, clicando sobre a sua tabela dinâmica, dentro das ferramentas de tabela dinâmica, você vai encontrar aqui uma guia Analisar e outra chamada de Design. Na guia Analisar, existe um botão dentro da galeria Filtrar chamado Inserir segmentação de dados. Um clique em segmentação de dados vai permitir a você selecionar quais campos que você quer aplicar filtro da sua tabela dinâmica. Como nós vamos aplicar vários filtros, o primeiro que eu vou escolher aqui é o ano, para filtrar por ano. Vou escolher também por mês. Valor não, porque senão ele vai criar aí uma infinidade de valores, não serve, nem a descrição do pagamento. Vai ser por categoria e entradas e saídas. Quando dermos um OK, você vai ver que essas ferramentas de segmentação de dados serão exibidas, inclusive abrindo uma nova guia chamada Ferramentas da Segmentação de Dados. Vou mantendo a tecla Ctrl pressionada, vou selecionar todas as ferramentas de segmentação e vou já trocar a cor de todas elas ao mesmo tempo.
A configuração aqui padrão da segmentação de dados, como eu vou fazer isso para todas ao mesmo tempo, eu não quero exibir o cabeçalho, então ele vai tirar todas essas palavras, ano, mês, categoria, entrada e saída, e ele vai ocultar os itens sem dados. Para que serve isso? Para que quando eu aplique o filtro, por exemplo, de 2015, se alguma categoria não existir em 2015, ele não vai exibir. Vou dar um OK e a minha formatação está praticamente pronta. Agora, nós vamos pegar essa ferramenta de segmentação de dados, vamos reduzir um pouco o seu tamanho e vamos encaixar aqui dentro da nossa seleção. Eu vou colocar então aqui os 3 anos. Note que ele não apareceu automaticamente um botão do lado do outro, então eu vou usar dentro das ferramentas de segmentação de dados as colunas, colocando 3 colunas porque são 3 anos. Se eu tivesse lançamento de 2018, então eu poderia tranquilamente escolher aqui 4 colunas e já teria aparecendo aí 2018. Vou deixar 3 para que o filtro fique bem aplicado. Vamos reduzir aqui um pouquinho o tamanho. Perfeito. Está ótimo. Não preciso escrever ano aqui na parte de cima da tela, porque o usuário, quando enxergar isso aqui, já vai entender que isso é um ano. Então ele já vai facilitar a identificação por dedução. O segundo são os meses. Então, se eu tenho o ano aqui na frente, eu posso vir até aqui e selecionar os meses. Se você não quiser ficar perdendo tempo colocando as medidas certinhas em altura, basta clicar no primeiro controle e nós temos aqui na galeria, né, ferramentas de segmentação de dados, um botão que mostra a altura, 1,11. Se eu clicar nessa segunda ferramenta e digitar 1,11 e der o Enter, ele vai deixar exatamente igual ao anterior. Outro item interessante, vamos deixar isso aqui com 12 colunas, uma para cada mês do ano. A altura já está certinha, só que você pode perceber que ele cortou um pouquinho o pedaço do botão. Vamos selecionar os dois de novo e vamos aumentar para 1,2. Muito, 1,18. Menos, 1,16. Menos, 1,12. Perfeito. Note que quando nós vamos fazer um dashboard, né, isso os amigos aí que trabalham com isso sabem muito bem, é muito difícil você montar um dashboard porque dá muito trabalho você achar a combinação certa de cores, layout. Por isso que o desenvolvimento de um dashboard ele é caro, porque ele precisa que o profissional dedique muitas horas para o processo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui um pouquinho para facilitar, vamos ganhar um pouquinho de espaço. No caso do mês também, mesmo que você não queira colocá-los alinhados, olha que interessante. Eu posso depois selecionar as duas ferramentas e pedir para que eles, através da ferramenta de alinhamento, sejam alinhados pela parte superior. Eles vão ficar iguaizinhos. Por último, vamos colocar aqui o tipo de movimentação, entrada ou saída. Também não preciso me preocupar muito com o alinhamento. Vou pedir para que ele coloque em 2 colunas, a medida 1,12. E aí vou selecionar os 3, clicando com Shift e clicando nas bordas. Eu vou pedir para que ele alinhe isto aqui pela parte superior e também vou pedir para que ele faça a distribuição na horizontal. Ele vai dar o mesmo espaçamento antes, aí depois daquele que está no meio. E por último as categorias, eu vou colocar as categorias aqui embaixo. Também não preciso me preocupar com alinhamento, eu vou acertar isso depois. Vou ajustar isso aqui para cá, ficando bem ao próximo. Vamos aumentar o número de colunas. Uma dica para que você possa ter aí uma precisão melhor nas quantidades, o ideal então é que você coloque, deixe todos os filtros desativados, então estamos listando todos os itens, eu vou colocar aqui bem próximo, estou usando agora a setinha do teclado, e a partir daí você consegue ter uma noção exata de quantos itens você vai precisar mostrar. Se eu deixar aqui para 10 itens, perceba que a barra de rolagem sumiu, então todos os meus itens de todas as minhas categorias estão sendo exibidas. Prontinho, para testar agora se o resultado dá certo, vou clicar sobre 2015 e você vai ver que as categorias aqui da minha tabela dinâmica, os valores mudaram e dois itens da categoria sumiu. Ou seja, tem 2 itens aqui que eu gastei em anos posteriores que não existem em 2015. Se eu clicar em 2016, você vai ver a mesma coisa, ele atualiza toda a minha tabela dinâmica numa velocidade muito rápida. 2017 também. Então vou salvar. Um detalhe importante, deixe-me ver aqui se nesse item ele está configurado para exibir itens sem dados. Então nós vamos clicar na borda,
Vamos clicar nas configurações do mês e ele está ocultando o item sem dados. Como está aparecendo até o mês de dezembro de 2017, é aquela falhazinha que eu tive na minha planilha anterior. Vou colocar todos os dados aqui classificados em ordem crescente e vou eliminar todo o registro que for acima do dia 10. Vamos eliminar. Prontinho. Agora vou salvar a planilha. Se eu pedir para atualizar todinha a minha tabela dinâmica, nós vamos ter aí o montante, os meses que não existem mais lá na minha tabela dinâmica 2007 aparecendo. Se eu clicar em 2016, você vai ver que ele vai exibir os 12 meses completos. Então, de uma forma bem intuitiva, nós estamos conseguindo fazer com que a nossa planilha reconheça esses valores. Se você percebeu o alinhamento aqui desses dois não está ok, então vou selecionar o primeiro objeto de cima, depois o de baixo. De novo, vou entrar nas opções e vou pedir para que ele alinhe agora pela esquerda. Ele alinhou pelo maior, então com a setinha da direita eu vou puxar duas casas para a direita e está prontinho. Aqui está quase igual, então eu vou reduzir um pouquinho, 30,95, acho que um pouquinho mais, 30,9. Está bem próximo, vou descer um pouquinho para ficar proporcional e perceba que agora o nosso painel já está tomando forma. Eu tenho então aqui as nossas categorias, tenho os montantes e todos os itens que fazem parte aí da minha lista. Vou salvar. Quanto tempo nós temos de aula? Bom, já são 21 minutos de aula, então eu não vou dar sequência, vou salvar. Na aula 3, eu vou ensinar a você como criar um gráfico que vai ficar sendo exibido aqui, na sua região do painel. Vamos ocultar, dar um tapa aí nesse nosso painel para que alguns itens que não fazem parte por padrão dele se desapareçam e que facilite a leitura desses resultados. Depois nós vamos partir para análise com funções. A tabela dinâmica é um recurso bem interessante para onde você vai poder agrupar todas as informações que você tem e fazer análises rápidas dos seus dados utilizando uma ferramenta que é muito intuitiva. Na próxima aula, vamos fazer então a criação do gráfico para analisar esses valores. Até lá, um abraço!